existe uma força silenciosa que conduz a sua vida mesmo quando você acredita estar perdido. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Porque quando tudo parece difícil, quando falta apoio, quando falta direção, existe algo maior te sustentando. Mesmo que você não enxergue. Muitas vezes você olha para sua história e só vê dor, dificuldade, obstáculos que parecem injustos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Nada disso é vazio. Nada disso é por acaso. Cada experiência, cada queda, cada momento de sofrimento carrega um sentido. E o mais profundo é que, muitas vezes, aquilo que parecia um abandono era na verdade um direcionamento. Um empurrão silencioso para algo maior. Você pode não perceber isso agora. Mas existe um caminho sendo construído dentro de você. E ele começa justamente nos momentos mais difíceis. Pergunta, meu querido Severino, já dando as boas-vindas a você. A pergunta é a respeito da sua trajetória de vida. Se você pudesse falar rapidamente um pouco, sem constrangimento, eu sei que é difícil falar de si mesmo, mas falar do potencial da sua infância, da sua juventude, na sua vida como seminarista, até o momento em que você tem a idade de conhecer. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Eugênia. Boa tarde, queridos internautas. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui com você, Luciano, porque eu vou considerar essa conversa como se fosse entre nós dois, porque eu não gosto muito de falar de mim mesmo, né? Embora que, e quando eu olho para trás, eu vejo que eu fui muito abençoado por Deus, porque eu sou de uma família muito humilde, trabalhador, agricultor do interior da Paraíba, não nasci nem numa aldeia, nem numa vila, foi dentro de uma, entre três montanhas, num local sem nenhum recurso de qualquer natureza, de comunicação, de cultura, nada, só necessidade, uma família numerosíssima, e em que o meu pai tinha que nos, de uma certa forma, sacrificar para que pudéssemos sobreviver. Perdemos muitos irmãos, pequenos ainda, por fome, por necessidade mesmo. E aos 5 anos de idade eu comecei a trabalhar na lavoura para sobreviver. Eu sou gêmeo, né? Eu sou o 21º de uma família de 27 filhos, e tudo isso foram, na verdade, eu considero que foi a minha primeira sociedade, foi minha família. Mas, mesmo criança, eu tinha uma admiração muito grande por Jesus, porque nós não tínhamos missa ali muito próximo. Eu comecei a ir à missa depois de 6 anos, quando eu já comecei a fazer o meu curso primário, e foi a partir daí que eu comecei a admirar o Evangelho, a admirar as histórias de Jesus. E em 1955, nós tivemos uma seca muito forte aqui na nossa região, onde morreram muitos de fome. E eu tive, naquela época, eu com 5 anos de idade, eu comecei a ter visões. Eu tive uma visão muito curiosa, porque eu vi ao mesmo tempo tudo que veio acontecer comigo depois que eu saí de lá, da minha terra. Porque chegou uma entidade e disse assim, eu me chamo Moisés. E eu vim, Jesus mandou tirar você daqui. Nós vamos tirar você daqui. Eu achei que eu ia morrer, porque eu via outros desencarnando naquela época, e eu fiquei meio receoso, meu Deus, eu vou morrer. Eu disse, mas eu vou vou levar você para nós darmos um passeio. E aí depois, nas obras de André Luiz, eu fui descobrir que eu levitei com aquela entidade. Mas eu levitei no futuro. É curioso isso, porque eu não conhecia absolutamente o que era um asfalto, nem uma estrada asfaltada eu não conhecia. Eu conhecia mato, veredas, me criei descalço, na capoeira, como se diz, dentro do mato. E eu conhecia aeroportos, as pistas de aeroporto cobertas com água, e depois eu fui ver que foram as minhas viagens que eu fiz pelo mundo todo até hoje. E eu saí de todos os meus irmãos, eu fui o único que saí de casa sem ter uma idade adulta, porque a partir dos 18 anos meus irmãos iam embora, e eu saí com 13.
E aí a minha vida praticamente foi, eu digo, eu saí sem nenhuma esperança, no sentido de sem nenhum apoio. Não é esperança. Esperança eu tinha demais. Tinha sonhos e esperança. Mas apoio eu não tinha nenhum. Não conhecia ninguém. Vim para João Pessoa, que me recebeu no dia 26 de fevereiro de 64. Eu desembarquei em João Pessoa, sem saber para onde ir. Uma senhora me trouxe, por amizade dos meus pais, para deixar com a outra, numa região aqui que tem um abrigo de idosos. E foi ali que eu comecei minha vida. Enfim, 26 de fevereiro de 64, assim, tudo novo. Eu me lembro da música do Luiz Gonzaga, era tudo diferente. Eu me sentia assim, afogado, eu me sentia perdido, não tinha um norte, eu só queria estudar. Era só isso. Porque eu, naquela idade, eu com 13 anos, já não tinha mais naquela região nenhuma escola de interior, que eu estudei numa escola de João Amorim, lá, que ele pagava professores para ensinar as crianças pobres. E foi ali que, através de Humberto Amorim e Hélio Amorim, eu terminei o 4º ano primário, vim para João Pessoa, e eu fui, com toda a honra, para casa, para esse asilo de idosos. Me levaram para um grupo escolar no dia 1º de março, e não tinha vaga, e eu voltei com um caderno na mão e um lápis, grafite, número 2, chorando, porque não tinha conseguido um lugar para estudar. E a freira disse, não tem problema não, você vai para uma vacaria trabalhar comigo esse ano, e para o ano você estuda. Aí eu digo, não é esse o meu caminho. Falei com a senhora que me levou, e ela encontrou uma outra senhora que me levou para a casa dela, era uma professora primária, não me pagava nada, só me dava o estudo e a comida, nem roupa ela me dava. E eu fazia tudo na casa dela, com muita honra. Fiz tudo, trabalhava, fazia todo o serviço doméstico. Ela era uma pessoa muito tradicional, muito rigorosa, mas foi uma pessoa na minha vida que me norteou, nunca me mandou para o mau caminho. E eu sempre orando, sempre acreditando em Deus, que eu já via espíritos naquela época, né? Comecei a ver com 6 anos. Esse foi o primeiro que me mostrou assim, de uma certa forma. Curiosamente, eu não vou pensar nunca que foi Moisés, mas o nome dele era Moisés, naquela visão que eu tive. E eu sempre orava e comecei a ajudar a missa na catedral. Eu conquistei muito aquela senhora que eu morava com ela, uma professora tradicional aqui em João Pessoa, Eugênia Cavalcante da Silveira. Foi a minha primeira escada na vida. Mas ela gostava do meu trabalho, na minha concepção hoje, mais do que de mim. Porque eu fazia tudo, sempre fui assim. Eu nunca corri daquilo que eu encontro. Quando eu precisava fazer o que eu não gostava, eu procurava gostar do que eu fazia. Então eu fazia com todo desempenho. Eu botava lixo fora, eu limpava o banheiro, varria a casa, eu cozinhava, lavava prato, fazia o que fosse preciso, desde que eu estudasse. Essa era a minha meta. Até que um dia eu já estava na escola dela, que ela tinha uma escola, eu fui primeiro lugar, no primeiro ano que eu cheguei lá em 64. Mas no mês de maio, junho, eu já ajudava missa na Catedral Metropolitana. Eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que eu vou para o seminário? Meu sonho é ir para o seminário, eu quero ser padre. Como é que eu vou para o seminário se ninguém me conhece, ninguém fala por mim? A pessoa que eu estou na casa dela não tem nenhum interesse que eu vá, porque o meu trabalho ajuda muito a ela queria mais o meu trabalho do que propriamente a mim. E, de repente, chega um padre que não era o vigário da catedral no dia de semana, para celebrar a missa das 17h30, e eu ajudei a missa daquele padre, o padre afilado, de óculos. Quando terminou na sacristia, ele olhou para mim e disse assim, meu filho, você quer ir para o seminário? Eu confesso, Luciano, que eu quase tinha um desmaio de alegria pela pergunta daquele padre. Ele disse assim, eu sou o vice-reitor. Eu me chamo Marcos Augusto Trindade. Eu estou vendo que você é uma criança, um menino piedoso, e eu acho que você iria bem no seminário. Esse homem foi a maior escada da minha vida.
Ele desencarnou recentemente. Fez 70 anos de formatura. Eu ainda fui à missa dele, de 70 anos. E ele programou para mim no seminário. Eu fui, ele era vice-reitor, passou a reitor, e ele programou para que eu fosse fazer Colégio Pio Brasileiro em Roma, minha teologia em Roma. Estava tudo certo. Mas chegou o arcebispo aqui na Paraíba, que mudou tudo, e mandou todos os pobres do seminário embora. E como eu era pobre, eu fui desligado. Não era que eu fosse mal, mas ele disse que o seminário não tinha condições de me sustentar. E aí a minha vida, eu mudei da água para o vinho, porque foi a melhor casa que eu tive na minha existência. As minhas raízes teológicas, todo respeito, sempre fui respeitado, enquanto o padre Marcos era reitor. Não via diferença entre o que pagava e eu que não pagava. Eu só fui saber disso depois que ele deixou o seminário. Depois que o arcebispo que chegou liberou todo mundo. Eu já estava com 4 anos no seminário, eu já ia começar a filosofia. Quando eu fui desligado do seminário, era fazer filosofia e teologia em Roma. E a vida, para mim, foi assim, terrível, porque eu deixei uma casa de acolhida, de religião, de missa matinal, de retiro, e fui jogado no mundo, nessa diversidade da vida. Fui ser cobrador de ônibus, com todo respeito, fui ser agente de passagem, foi porque eu tinha que sobreviver, a continuar estudando através do meu trabalho. Então, não foi assim muito difícil, mas ao mesmo tempo eu nunca perdi a minha fé, a minha confiança. Eu ia à missa todo domingo, eu não deixava de ter o meu breviário, eu não deixava de ter o meu roteiro cristão católico. Então, foi assim um período que, até eu me formar, com essas dificuldades todas, eu acabei interrompendo meu curso, porque eu fiz vestibular, passei para odontologia, e eu fui cursar, mas eu não tinha condições de pagar o curso. Era um curso muito caro. Então, eu tive que interromper. Fui para São Paulo, trabalhei 1 ano, depois voltei e terminei o curso. Quando eu terminei, entrei na universidade. E quando eu entrei na universidade como professor, ganhei uma bolsa do PICB, o meu contrato, como professor, fui para São Paulo fazer mestrado, fiz seleção no meio de 40, fui o 3º colocado. Foi assim, tudo, as coisas foram acontecendo. Quando eu disse, eu estou bem, do ponto de vista material, aí a mediunidade que estava, eu diria assim, latência, estava dormitando, aí explodiu na minha vida. Foi uma coisa assim, eu fui afogado. Foi aí que o espiritismo chega na minha vida como o meu oásis, porque eu até ali, todas as dificuldades materiais eu tinha suplantado, graças a Deus. Mas as dificuldades da obsessão, ela veio muito forte, porque eu não conhecia nada de espiritismo. Eu já era espírita sem saber. Eu tinha tudo que o espiritismo chegou depois e me trouxe como caminho, eu encontrei num momento dificílimo, porque eu casei com uma moça que os pais eram espíritas. Tudo tem uma razão de ser. A mãe dela era da Lagoa Grande, da minha terra, não me conhecia, nem eu a conhecia. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a fazer o meu curso de mestrado, eu comecei a ouvir coisas. Eu estava muito bem, eu fazia mestrado durante a semana e o final de semana eu ia para Santo Amaro fazer especialização. Eu fazia 2 cursos. E foi ali na praça, lá em São Paulo, no Anhangabaú, que de frente do edifício Joelma, aquele edifício que pegou fogo no ano de 1975, vocês se lembram da história? E ali de frente daquele edifício eu fui reencontrado por 3 entidades suicidas. Aí minha vida virou de cabeça para baixo, a obsessão foi muito forte.
E hoje eu sei que se eu não tivesse, veja como são as coisas, se eu não tivesse casado com uma mulher de família espírita, talvez eu não tivesse resistido, porque tudo está no projeto de Jesus. Porque quando eu comecei realmente a ouvir vozes, a trabalhar contra aquilo, procurei a igreja, o padre não estava, eu acho, coitado, em uma dificuldade maior do que eu. E aí eu fui buscar na doutrina espírita a solução para as minhas dificuldades naquele momento. Foram 14 anos de obsessão fortíssimas, porque quando eu comecei, Luciano, eu comecei a passar mal de frente do Anhangabaú, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me concentrar, eu fazendo um curso de pós-graduação, tu imagina, precisando de estar rendendo, a USP, um curso muito pesado, professores muito exigentes, e eu não tinha ânimo de pegar um livro, eu entrava na sala de aula, os espíritos diziam assim, saia, se você não sair, eu não vou deixar você respirar, eu já começava a sentir uma dispneia terrível. Então, eu saía da sala, eu ficava com medo que nas provas aquilo não acontecesse, porque eu iria ser reprovado. Graças a Deus, dia de prova, eles respeitavam, não chegavam. Mas até que um dia que eu estava nessa dificuldade toda, eu levantei e comecei a passar muito mal, porque eu me alimentei e tive uma visão que eu estava caindo num fosso e não tinha... Aquele fosso não tinha fundo, era uma queda que não chegava embaixo nunca. Aí eu despertei naquela angústia, chamei a minha esposa, e eu chamei dizendo a ela que eu estava morrendo. Aí ela, quando chegou para mim, ela disse assim, olha, não tenha medo, porque eu já tinha dito a ela, quando eu casei com ela, olha, eu respeito sua religião, mas nunca receba espírito na minha frente, pelo amor de Deus. Eu não quero nunca ver você recebendo entidades. Veja a minha santa ignorância, né? Até onde chegava. Mas quando ela chegou nessa hora, ela disse assim, olha, não tenha medo, mas tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Minha esposa nunca conheceu meu pai. Eu casei com ela em 79, em julho, e meu pai desencarnou em janeiro de 71. Fazia mais de 8 anos, ela nunca o conheceu. E ela recebeu meu pai, Luciano. Foi assim. Foi um momento que eu não esqueço nunca. Porque ele disse assim, meu filho, o que está havendo com você? Pelo que ele disse, eu já sabia que era meu pai. Pela forma de falar. Ele disse, olha, esse momento, ele era muito apegado a mim. Quando ele desencarnou em 71, ele veio me dizer que tinha desencarnado. Eu estava em João Pessoa e ele no interior. E eu fui para casa sem ter notícia nenhuma que ele tinha desencarnado. Quando cheguei lá, o caixão estava na sala. Quer dizer, meu pai tinha uma afinidade comigo muito forte. Em todos os filhos, eu não sei porquê, mas ele tinha um apego, uma sintonia muito grande comigo. Ele disse assim, olha, você não está em condições de conversar comigo, mas eu vou trazer uma psicóloga para conversar com você. Ele trouxe um espírito de uma psicóloga e conversou 45 minutos comigo. E o que aquele espírito me disse, eu não esqueci nunca. Ela disse, olha, você não tem problema, você não tem doença, porque eu achava que eu estava morrendo. Você está começando a uma missão que você precisa passar por ela. Você foi chamado para isso. Você venceu todas as barreiras materiais. Agora começou a sua época espiritual. Você não tenha medo, que você não está doente, quando você estiver com dificuldade. Chame sua esposa, dê um passeio aqui eu morava ali em Santa Cecília, pela Praça Marechal Deodoro, e veja que beleza Deus botou numa flor. Você vai encontrar o seu caminho. Quando esse espírito saiu, eu estava novo, 0 quilômetro, renovado. Mas aí, quando eu achava que estava bem, as entidades voltavam. Eu não sabia por quê. Botava para morrer, os médicos não achavam nada. E para não ser prolixo, meu filho, eu passei 14 anos, abracei a doutrina espírita, fui estudar, comecei comprando o Evangelho segundo o Espiritismo, foi a minha ponte luminosa entre o Espiritismo
entre o catolicismo e a doutrina espírita. Comecei a atuar, a estudar, comecei a ler Allan Kardec. O evangelho, para mim, foi engraçado que a primeira página do evangelho que eu abri é aquela que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando eu li essa parte do evangelho, parecia que era tinha sido escrito para mim. Tudo que dizia, portanto, não desespereis quando estiveres sofrendo. E aquelas palavras foram caindo em mim como se fosse uma luva. Eu fui, através daquele livro, eu li Nosso Lar, foi a primeira obra espírita. Na metade de Nosso Lar, eu estava querendo me mudar para lá. Fiquei tão entusiasmado que eu queria ir para Nosso Lar, porque eu queria rever, encontrar André Luiz e o grupo dele lá, porque foi uma obra assim, que me ajudou bastante. E a obra que abriu minha cabeça, porque não foi fácil largar a teologia cristã que eu conhecia, com dogma, com tanta coisa, e abraçar uma nova filosofia. Mas quem me ajudou demais foi Leon Denis, com a obra Cristianismo e Espiritismo. Que livro eu recomendo às pessoas esse livro? Porque é de uma racionalidade evangélica que ele mostra realmente as coisas de uma forma racional, muito interessante, me libertou muito. E aí eu li toda a obra, estudei toda. E a partir daí eu abracei essa doutrina que tem me dado muitas experiências curiosas, porque enquanto eu estava começando na doutrina, já estava estudando, eu passei assim 3 anos espiritólogo, era uma mistura de espírita com católico, eu ainda ia me confessar, porque eu achava que eu estava errado. E aí as coisas foram clareando e eu fui me libertando de muitos preconceitos. E um dia eu encontrei um frade na cidade. O frade com uma criança. Aí o frade olhou para mim e disse: boa tarde, meu filho. Quando eu vi um padre naquela época, um frade, eu ficava, era assim, um líder para mim. Continuo tendo respeito, mas naquela época era a minha luz, vamos dizer assim. Aí o frade olhou para mim e disse: boa tarde, meu filho. Eu digo: boa tarde. Ele perguntou para mim, disse: qual é a sua religião? Parece que aquele frade veio me testar, sabe? Porque eu ainda estava muito inseguro na doutrina. Ele perguntou: qual é a sua religião? Aí eu olhei para ele assim, eu digo: meu Deus, o que é que eu vou dizer a esse padre? Porque eu sou espírita. Eu fiquei assim, todo inibido, né? Aí eu disse assim: eu sou ex-seminarista, para ver se ele mudava de conversa, né? Aí ele disse assim: sim, você é ex-seminarista, mas ex-seminarista não é religião. Você continua fiel à Igreja Católica Apostólica Romana? Aí eu digo, ele me fechou com a observação dele. Aí eu disse assim: eu hoje sou ex. Aí saiu, puxei assim, Luciano, como se pedisse desculpa a ele pelo que eu estava dizendo a ele, entende? Eu agora sou espírita. Ele arregalou os olhos, disse: espírita? Aí eu tive vontade de dizer assim: desculpa, mas é o que eu sou agora, né? Aí ele disse assim: parabéns, meu filho. Olhe, eu tenho uma creche aqui em Mamanguape, que só quem ajuda a minha creche são os espíritas. Que doutrina maravilhosa. Avise aos seus irmãos que está chegando o Natal, minhas crianças estão precisando de sabonete, de pasta, de escova, etc, etc. E eu fiquei ligeiramente envergonhado comigo mesmo, e eu digo: nunca mais eu negarei, ou terei receio de dizer qual é a minha religião. E a partir daí eu assumi a doutrina, estudei bastante, e as coisas foram acontecendo, e eu hoje estou aqui com você para falar de mim, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas você é meu irmão. E a gente, às vezes, pode servir para alguém alguma coisa do que eu passei, em todos os sentidos, não é? Porque não é fácil. Hoje eu vejo como as religiões criam preconceitos com relação à doutrina espírita, que é uma doutrina tão maravilhosa, tão libertadora. É o evangelho de Jesus na prática. Não existe espiritismo sem evangelho. E a gente ainda sofre, por intermédio daqueles que se dizem cristãos, um preconceito tão grande, pela desinformação. Isso dificulta tudo. E hoje eu estou vendo, graças a Deus, ortodoxos já recebendo Jesus como Messias,
já está havendo um movimento para receberem Jesus de volta. Então, é preciso que haja um consenso, que as pessoas entendam que Jesus não pertence à religião, ele é o rei do nosso planeta. Ele é o rei solar, ele é o nosso mestre maior, e ele está aonde estiver, como diz o próprio Kardec, o Livro dos Espíritos, uma religião séria, que busca o bem, o amor, a fraternidade, aí ele está, porque esse é o roteiro que ele deixou para todos nós. Então, resumidamente, eu comecei assim, passei por todas essas dificuldades, mas eu, graças a Deus, hoje, eu não digo que me orgulho, eu digo que foi muito positivo na minha vida. Porque eu não encontrei nada fácil, Luciano. Nada fácil. Quando a gente vê pessoas humildes chegando perto da gente, a gente não sabe muitas vezes o que aquela pessoa vem nos trazer de ensinamento. Quando a gente acha que é superior, que não precisa, aquele que está, o nosso colhedor de lixo, que muita gente não sabe muitas vezes nem quem é, nem o nome, o zelador do nosso prédio, o rapaz que limpa o vidro do nosso carro na rua, o motoqueiro que vem deixar a nossa comida em casa para que a gente não pegue Covid, mas ele está exposto, que a gente nem reconhece, não dá uma ajuda, não pergunta o nome dele, não agradece, porque todos nós estamos no mesmo barco, apenas em vagões diferentes ou em divisões diferentes, mas Deus é único e Jesus é o nosso caminho. E a doutrina espírita me trouxe essa consciência. Hoje, você sabe, eu sou espírita, mas eu sou muito ecumênico. Eu respeito todas as religiões. Acho que todos são meus irmãos em Cristo e todos são criações de Deus. Basta ler a primeira revelação, que você vai ver que nós viemos do mesmo material, não é? Da mesma estrutura do planeta. Temos os mesmos órgãos, temos as mesmas células, temos a mesma genética, somos todos criação do sopro da essência divina, como diz Moisés do Gênesis 2:7. Paz bem, amigas, amigos, eu saúdo especialmente o professor Severino, ao meu querido irmão e amigo Luciano Klein, a todos os internautas que estão aqui conosco. Tem pessoas conectando da Suíça, da Flórida, de Votuporanga, enfim, de todos os recantos do Brasil e do mundo. As pessoas muito emocionadas com seus relatos, professor Severino. E agora eu gostaria de fazer duas perguntas, vou emendar uma na outra. A primeira delas é, qual a primeira casa espírita que o senhor se vinculou, seja como frequentador, seja como trabalhador, né? Se foi lá em São Paulo, ou se foi aí na Paraíba, e gostaria um pouco dessa experiência em relação ao centro espírita, né? E aqui, projeto o comentário da querida amiga lá de Winterthur, cantão de Zurique, na Suíça, que fala, aguardem o lançamento do novo livro do professor Severino Celestino em alemão, fevereiro de 2022. Então, se o senhor puder falar um pouquinho que livro, né, foi traduzido para o alemão, e um pouco dessa experiência de levar o livro em língua alemã lá para os confrades e confreiras da Áustria, da Suíça e da Alemanha, né, uma vez que é uma língua comum desses três países. Olha, a minha casa espírita em São Paulo foi curioso, porque minha esposa, ela tinha tido umas colegas de faculdade que estavam fazendo residência em São Paulo, e eram espíritas. E a gente acabou se encontrando, e essas amigas dela, que eu também cheguei a conhecer, eu já tinha conhecido a Centro de Vista em João Pessoa, elas acabaram se reunir em nosso apartamento em São Paulo. Todas as semanas começáramos ali a estudar o Evangelho, a estudar a doutrina espírita, e aquilo para mim foi assim, meu primeiro ensaio. Mas eu creio que a espiritualidade faz as coisas muito perfeitas, porque eu chamo sogra-mãe, ou mãe-sogra, ela foi a fundadora do Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano, em João Pessoa. Ela e seu esposo, José Padilha Crispim, meu sogro, e foi com eles que eu mesmo morando em São Paulo, eles começaram, nas férias eu vinha e comecei a frequentar
às reuniões na casa dele, a tomar passe, a estudar, porque meu sogro era um homem que tinha uma biblioteca, ele lia muito, ele lia Pietro Baldi, ele lia todas as obras assim, concernentes, ou seja, ele era um espírita e, ao mesmo tempo, um grande espiritualista. Então, essa casa, que começou em São Paulo, com as amigas da minha esposa, ela transferiu-se, quando eu terminei o meu mestrado, para o núcleo Bom Samaritano, que a dirigente era a minha mãe-sogra. Por que eu digo mãe-sogra? Porque quando eu a conheci, quando eu fiquei noivo da minha atual esposa, da minha esposa, né, que nós estamos casados há 42 anos, vamos fazer 43 esse ano, graças a Deus, eu tive uma afinidade tão grande por ela, que foi uma coisa assim surpreendente. Ela tinha 8 filhos, mas ela, depois que ela me conheceu e eu a conheci, os filhos não levavam mais ela a médico, ela não viajava mais com os filhos, viajava comigo. Nós conversávamos tudo, nós dois, sobre a espiritualidade. E foi ela a minha grande, vamos dizer assim, reveladora sobre reencarnação, a imortalidade da alma, sobre cestas básicas, porque quando eu comecei a ver o que o espiritismo fazia, no meu preconceito, que as pessoas diziam que o espiritismo era coisa do demônio, e eu vi as campanhas que se faziam dentro da casa, para o enxoval das crianças, para o Natal dos pobres, para as feiras, para as cestas básicas, e tudo aquilo me chamou a atenção, porque foi sendo uma espécie de desmistificação dos preconceitos que eu tinha com relação à doutrina, que eu pensava que conhecia, mas eu não conhecia nada. E aquilo, eu fui descobrindo, Dona Helena me fez uma revelação, que ela tinha tido um filho, em 1942, que desencarnou com 6 meses, esse filho dela. E ela suspeitava que esse filho dela tinha sido eu, que desencarnei com 6 meses, reencarnei em Alagoa Grande, na mesma terra dela, 7 anos depois, e voltei para dentro da casa dela como genro para casar com a filha dela. Isso ela tocou algumas vezes nesse assunto, mas eu não aprofundei, embora eu achasse que aquilo podia ter lógica dentro do princípio da doutrina. Só que quando ela desencarnou, eu acompanhei a entrada dela no mundo espiritual, porque a nossa casa tem um núcleo no mundo espiritual que eu faço paralelamente a todos os meus trabalhos da doutrina, eu faço muito desdobramento, trabalho de atendimento espiritual durante o meu sono. E muitos eu tenho um registro tão forte que eu tenho até vontade de escrever, se tiver oportunidade, esse trabalho oportunamente, porque eu acho positivo as coisas que eu já vi, que eu já presenciei, que eu já auxiliei, como espírito desdobrado, porque a gente vê muito isso dos profetas, Jeremias, Ezequiel, né? O próprio João, evangelista do Apocalipse, ele foi desdobrado, ele foi levado ao espaço, como diz Emmanuel. E quando Dona Helena desencarnou, eu acompanhei a entrada dela no mundo espiritual, inclusive no nosso núcleo, aonde existe no mundo espiritual um núcleo ligado à nossa casa, o Bom Samaritano. E aí ela me confirmou que eu realmente tinha sido filho dela, que tinha saído e tinha voltado para dentro de casa. Eu, às vezes, até brinco, eu sou o primeiro caso de casamento com uma irmã dispensado pela reencarnação, né? Porque, através da reencarnação, isso foi possível. Eu voltar para a mesma casa e casar com a minha irmã. Então, todos esses acontecimentos, Eugênia, concorreram para que eu continuasse dentro da casa. Aí eu me enganjei nos trabalhos, passei a fazer cursos, proferir curso de mediunidade, IES, DEAD, o que você imaginar, né, dirigindo. Ainda hoje eu dirijo um curso de educação de mediunidade na nossa casa. Então, eu acabei assumindo a direção da casa, e hoje sou o presidente da instituição, desde que meu sogro passou essa responsabilidade para mim. Nós temos uma diretoria, temos tudo, mas eu estou à frente já há bastante tempo, sendo reconduzido, e estou lá. Ou seja,
é a minha primeira e única casa espírita da minha vida. É o Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano, que se chamava Núcleo Bom Samaritano, e eu, estatutariamente, transformei em Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano para abrir mais esse leque de conhecimento dentro da nossa casa. Esse foi, eu acho que eu vim diretamente para assumir a continuidade desses trabalhos. Estou lá até hoje, há quase bem uns 30 anos, dirigindo essa instituição. E levando o nome dela para o mundo todo, né? Porque para onde eu vou, a instituição vai comigo. É como se Dona Helena tivesse transferido esse centro familiar, como diz André Luiz, né? É o núcleo familiar. Nasceu na cozinha da casa dela, com a família, com os filhos, foi crescendo, e hoje é uma instituição com um estatuto, ligada à federação, toda bem de acordo com aquilo que a doutrina nos orienta como casa espírita que somos. E o trabalho que a Gorete vai, com muita honra, trabalhar agora nele, é um trabalho que eu vou pedir licença para dizer a vocês que é um trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. Porque a minha ligação com o Dr. Bezerra de Menezes aconteceu nos anos 90, 1990 aí. Eu acho que 2 ou 3, eu fazia um trabalho aqui em João Pessoa chamava-se COGEP, que era a Confraternização de Jovens Espíritas da Paraíba, que a gente reunia os jovens durante o carnaval para fazer encontros. Era um grupo que tinha aqui, Humberto Lucena, João Irlando Lucena. A gente reunir os jovens, o Whindersson, um grupo de pessoas que reuniam esses jovens, em vez deles estarem no carnaval, estavam estudando a doutrina com a gente. E eu fiz um trabalho, eu estava fazendo meu curso de hebraico, e eu tinha começado, estava já há um certo tempo, e aí Zé Crispini estava passando para mim a direção do Bom Samaritano. Disse que queria, que estava cansado, precisava que eu assumisse. Eu achei que aquilo era uma responsabilidade muito grande, mas vi um médium de São Paulo chamado Reinaldo Leite, eu não sei se Luciano conhece, chegou a conhecer, o doutor Reinaldo Leite, que era do grupo de espírito lá de Taubaté, em São Paulo, que eu até fui lá, visitei, fiz palestra lá e tudo, da Delmar e outro, estou esquecendo o nome agora do outro menino lá, Delmar ainda hoje está na Mundo Maior, na TV lá com a gente e tudo. E quando estava terminando os trabalhos, que eu tinha feito um trabalho sobre o Apocalipse, aí eu falei com o doutor Reinaldo. Doutor Reinaldo, eu estou assumindo a direção do Bom Samaritano. Mas eu acho assim uma responsabilidade tão grande, assumir uma casa espírita. Será que não teria condições de eu pedir umas orientações? Porque o doutor Reinaldo recebia o doutor Bezerra de Menezes. Era o guia dele, assim, ele sempre falava e era muito, muito querido por todos nós. Aí ele disse assim, pode, professor. E ele já está aqui, porque era no encerramento dos trabalhos, ele já está aqui para o encerramento dos trabalhos. Era o último dia a mesa já estava a ser formada e nós estávamos ali nas cadeiras da frente, conversando, eu e ele, eu toquei nesse assunto. Ele disse, mas o doutor Bezerra está me dizendo que não é você que quer falar com ele, não, é ele que quer falar com você. Aí eu tomei um choque, né? Eu digo, o doutor Bezerra quer falar comigo? Sim, ele quer falar com você, professor. Eu digo, não, deve estar vendo. Aí já não era mais ele, já era o doutor Bezerra. Chegou e disse, meu filho, você tem 4 capítulos do Evangelho que você tem que estar sempre como roteiro na sua vida. O 11, o 12, o 17 e o 18. Entre eles deve ser perfeito como perfeito é vosso Pai Celestial, que eu acho que é o capítulo 18, se eu não me engano. E aí eu achei aquilo muito, muito forte, né? Aí ele disse assim, agora você tem um débito. Você tem um débito com a doutrina com relação à Bíblia. Você precisa fazer um trabalho baseado nos textos originais da Bíblia, mostrando que a Bíblia não há choque entre ela e o Espiritismo. Aí eu disse, mas doutor Bezerra, eu não tenho condições de fazer isso.
Ele disse, meu filho, você foi padre na Inquisição. Você não foi um inquisidor direto, mas você consentiu o processo. Você foi dos bastidores. E você tem esse débito. Eu digo, olha, aí eu mais ainda contra-argumentando, eu digo, não, o meu hebraico é muito principiante, doutor Bezerra, eu não tenho essa condição. Ele disse, você não está aprendendo, você está recordando, foi de lá que você veio. Aí cada resposta que ele me dava, me deixava ainda muito mais chocado, né? Quanto mais eu falava, mais eu me sentia comprometido com o processo. Ele disse, agora você tem que fazer um trabalho cujos textos e as explicações sejam os mais simples possíveis, para que as pessoas possam entender. E aí hoje eu vejo, quando terminou a reunião, eu quase não dormia naquela noite, eu ainda fui procurar o doutor Reinaldo para saber se não estava havendo algum engano. E a coisa foi aprofundando de tal forma que eu não tive dificuldade. Eu fiz proficiência em hebraico pela Universidade Hebraica de Israel. E hoje eu não tenho dificuldade de traduzir um texto, de comentar, de entender a gramática, porque eu fui até o fim e graças a Deus, esse trabalho, quando eu fiz, eu ainda fui falar com o Divaldo, foi outro, ele e Joana de Ângeles, que eu queria, o trabalho estava pronto, mas eu queria publicar com pseudônimo. Aí Divaldo disse, não, senhor, Joana está dizendo que esse trabalho vale sua encarnação e você não pode publicar com pseudônimo, porque é um trabalho de academia e você é da academia. Eu acho interessante porque o doutor Bezerra me segurou na academia por mais 15 anos do que eu precisava estar, para que eu levasse o espiritismo para a academia, para que eu levasse o espiritismo para pastores, para padres, para pessoas de todas as religiões, até para ateus. Eu fiquei 38 anos e meio na universidade, eu acho que eu com 30 anos já fui do grupo que podia me aposentar com 30 anos, e fiquei muito mais tempo levando o espiritismo lá para dentro, e essa obra, ela hoje já está na 13ª edição, com mais de 75 mil exemplares vendidos, e distribuídos todos, eu faço questão, eu tenho 8 obras publicadas, todas essas obras, a renda dela é transformada nas obras sociais do Bom Samaritano, inclusive a sede foi comprada, os herdeiros com o dinheiro do livro, tudo, porque eu aprendi com Jesus, cidade de graça, que de graça recebeste, e com Paulo de Tarso, que diz que nunca viveu sobre os auspícios de comunidade nenhuma, viveu do trabalho dele. Então, é uma obra que eu acho que colocou assim o Espiritismo perante a Bíblia no lugar que ele sempre mereceu estar. Não que eu tenha não me coloco na condição de salvador da parte de Deus, me livre. Mas eu fui um instrumento assim que o doutor Bezerra utilizou e tem utilizado, apesar de ser tão frágil, eu acho que ele deve ter muita paciência comigo, deve ter muita pena de mim, o espírito evoluído do jeito que ele é, que apesar das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, eu ainda consigo sintonizar com ele e não fugir daquilo que ele colocou para mim. Porque o doutor Bezerra é um espírito tão evoluído que eu não sei como é que ele tem humildade de se aproximar de nós para nos fazer úteis, apesar das nossas dificuldades. Porque nós somos verdadeiro pote rachado da lenda árabe, né? Então, eu através dele, eu trouxe esse trabalho e está aí, graças a Deus, tem servido de muito suporte, inclusive experiências pessoais de muitos protestantes, pastores, que se tornaram espíritas por causa desse livro. Tem um exemplo, tem inclusive um que era da igreja adventista, pastor dirigindo 43 igrejas no estado de Pernambuco, que se tornou espírita por causa desse livro e foi fazer palestra na nossa casa e dar o testemunho. Mas é uma obra libertadora, não é uma obra destruidora de religião, porque todos aqueles que acolhem o que ela fala, acolhem pela lógica que ela tem. Porque esse pastor mesmo, ele disse assim, professor, nenhum pastor pode negar o que o senhor coloca nesse livro, porque eles são literais.
e o senhor coloca o literal. Então, por isso que esse livro, para mim, as coisas vão acontecendo, tudo que está acontecendo com essa obra, com essa divulgação, é obra que eu dedico todo o mérito ao doutor Bezerra de Menezes, porque ele tem feito até essa tradução desse livro para o alemão agora, que a Gorete, veja, eu nem conheço Gorete pessoalmente, eu conheço a Sheila através você vê como é a espiritualidade, eu conheço a Sheila através de uma live que eu fiz lá em Mato Grosso do Sul, e a Sheila se ofereceu, e foi assim, ela traduziu num sopro, foi rapidíssimo. E agora a Gorete, na Suíça, já está para lançar essa obra, agora no mês de fevereiro, como você está vendo aí anunciado. Então, eu acho que quando o trabalhador está pronto, a seara aparece. É só isso que eu entendo. Mas, resumidamente, a história é mais ou menos assim, querida. Meu bom amigo, quando a prosa está boa, o tempo vai rapidamente embora, né? Nós temos ainda 2 perguntas a fazer, e uma delas tem a ver com o que você falou ainda na resposta à primeira pergunta, quando você ressaltou esse seu lado, que eu particularmente admiro muito, ecumênico, essa sua boa relação com companheiros de outros caminhos de fé. E eu queria que você falasse de 2 companheiros que marcaram a sua vida. Eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, e é um deles, o pastor da Igreja Presbiteriana, Neemias Mariem, já residente no mundo espiritual, aquele célebre pastor que se tornou nacionalmente conhecido por responder na década de 1970 e ganhar o prêmio do programa do J. Silvestre, o Céu e o Limite, e que esteve, inclusive, aqui em Fortaleza, ministrando uma palestra em um de nossos congressos, foi aplaudido de pé na época. Eu queria que você falasse um pouco dele e de um amigo comum que esteve pertinho de você aí como arcebispo da Paraíba, que também tivemos a oportunidade de privar da amizade e da irmandade. Eu me refiro a Dom Aldo Detilo Pagotto, também residente já no mundo espiritual. Fale um pouco desses companheiros que, inclusive, prefaciaram um trabalho seu. Olha, o pastor Neemias Mariem foi o maior cristão que eu conheci nessa encarnação. Um pastor de uma igreja bem tradicional, né, que é uma das primeiras igrejas, fundação protestante, a presbiteriana. Ele era da Bethesda de Copacabana. E quando eu conheci o pastor Neemias, eu não o conhecia, eu reencontrei. Foi um irmão querido, foi uma pessoa que me tratou com o maior carinho, porque ele era uma cultura. O pastor Neemias era uma cultura ambulante, o homem fez curso na Alemanha, era um pastor-chefe de uma igreja com muitos pastores, mas um homem de uma simplicidade, de uma humildade, de um carisma, e um homem que era sincero, honesto, um pastor que a gente conhece como são os nossos irmãos protestantes, dizer que o espiritismo era o afluente mais caudaloso do rio do cristianismo. Ele tinha o maior respeito pelo espiritismo, ele recebia uma entidade, que era uma avó dele índia, que ele chamava minha avó Nhambiquara. Ele recebia, e a esposa dele, Dona Eglé, era quem doutrinava. Quer dizer, era uma pessoa magnífica. E pastor Neemias Mariem, ele mudou-se para a pátria espiritual, ele fez palestra na nossa casa, e ele fez casamento. Eu faço questão de registrar isso aqui, que ele narrou lá no nosso centro. Ele fez um casamento de um desencarnado com um encarnado. O que é que vocês acham? Um homem que estava em Israel, a secretária ligou para ele e disse que tinham 2 homens lá na igreja que queriam se casar e queria que ele fizesse o casamento. Isso há 30 anos atrás. Imaginem vocês, né? O preconceito sempre foi muito grande, a desinformação com relação a essa questão de ideologia de gênero, essas coisas todas, que está agora bem mais divulgado e bem mais, graças a Deus, tolerado e compreendido na sua essência, porque a doutrina espírita explica tudo isso muito bem. E ele disse: olha, minha filha, diga aí para eles que eu não acho, a minha igreja não faz casamento de pessoas do mesmo sexo.
Aí ela disse, mas eles estão dizendo que se o senhor não fizer, eles vão se reunir, morar juntos do mesmo jeito. Aí ele disse, diga a ele que casar não, mas uma bênção eu dou. E ele deu uma bênção. Isso custou muito caro para ele naquela época. Disseram que ele era homossexual, houve um movimento para botar ele para fora da igreja. Ele nunca se defendeu. Ele nunca disse, eu sei porque ele me confessou particularmente, ele nunca disse que esses dois homens, um era pastor e o outro era padre. Mas ele nunca se defendeu justificando o que tinha feito por causa disso, de forma nenhuma. E ele chegou lá no nosso centro e contou que o presidente de um terreiro de Umbanda, né, do Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, foi procurá-lo na igreja, porque fazia toda sexta-feira no terreiro dele, chegava um antigo bicheiro daquela região, que viveu com uma jovem, que era católica, e ela queria casar com ele, e ele não conseguiu, ele nunca casou e morreu. Morreu e não fez cumpriu o desejo daquela jovem de se casar com ele. Ele queria se casar. E toda semana ele ficava perturbando o chefe do terreiro para que ele casasse ele com a cabocla, como ele chamava, que ele ficou devendo isso, morreu e não cumpriu essa promessa de casar com ela. E foi falar com ele, já tinha procurado padres da região, outros pastores, ninguém fez aquilo. Ele disse, meu filho, eu faço, não tem problema não. Convide os padrinhos, chame a noiva, chame as pessoas, que eu vou fazer o casamento. E foi fazer lá no terreiro. Veja bem, um pastor protestante. Eu ainda pergunto, será que um presidente de casa espírita, Luciano, nós faríamos isso? Porque ele foi com Dona Eglé, só ele e ela. Diz que quando chegou lá, o pai de santo estava incorporado, vestido de branco, um lenço vermelho, um chapéu branco com aquela aba, aquela fita preta, o sapato de duas cores, típico do bicheiro carioca. E quando ele chegou, ele estava cocorado no terreiro, levantou-se, pastor, o senhor veio? Vim, meu filho. Eu falei que viria. Fez o casamento e, curiosamente, nunca mais esse homem perturbou lá no terreiro de Umbanda. Quer dizer, era um homem dessa natureza. E ele me deu a honra de pós-faciar o primeiro livro, o Analisando as Tradições Bíblicas, tem um pós-fácil dele, onde ele diz que todas as universidades de teologia do Brasil deviam ter aquela obra no seu currículo. E disse palavras que eu não mereço, que essa obra devia se chamar o Evangelho segundo Severino. Essas coisas assim, mas não ficamos só nisso, Luciano. Eu ainda hoje me desdobro e visito o pastor Neemias no mundo espiritual. Eu fui fazer uma palestra em Colatina, Espírito Santo, lá no centro do meu querido, a convite do grande doutor Knopp, que é dentista, bucomaxilo, meu amigo lá de Colatina, e ele sempre fazia essas palestras abertas ao público. Tinha 2 pastores na palestra, eu não sabia. E eu falei abertamente das questões das traduções bíblicas, e falei que eu me senti honrado de ter desfrutado da amizade e do carinho do pastor Neemias Marien, da Igreja Betesda de Copacabana. E parabenizava os 2 pastores que estavam ali conosco, abraçava-os fraternalmente em nome de um Cristo que nos une e que deseja exatamente o que nós estamos fazendo. Todos unidos em nome dele, que ele que é um só pastor e um só rebanho, sempre foi o sonho dele. E quando terminou, o Vigílio, que era o dentista, chamou e disse assim, alguém quer dizer alguma coisa? Levantou-se lá o pastor Samuel, da cidade de Itueta, ele tinha viajado 90 quilômetros para assistir a nossa conferência. Eu não sabia, mas ele declarou que eu vim aqui só agradecer ao professor os elogios que ele fez a Neemias, que foi meu colega de seminário. Nós estudamos cursos juntos na faculdade. E eu gostaria, professor, que o senhor fosse fazer uma palestra lá em Itueta, na minha igreja. E pasmem vocês, esse pastor Samuel
era casado com uma senhora que tinha uma casa espírita em Itueta. Ela dirigia um centro espírita e ele dirigia uma igreja. Então, eu fui aprendendo com esses homens o respeito pelo diferente e o amor pelas pessoas, independente da questão religiosa. A religião é importante porque é um religar com Deus, mas atitudes fraternais, o respeito pelo diferente, o amor por aquele que muitas vezes as pessoas discriminam, é exatamente o que Jesus quer de todos nós. Então, Luciano, a última vez, entre as várias vezes que eu fui ao mundo espiritual, visitar o pastor Neemias, ele cantou para mim, eu acordei emocionado, eu voltei numa emoção assim incrível, que ele gostava de gritar, Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Kumbaya vem do hebraico lacum, que é levantar. Kum é levanta, Ba é vem, e A é Deus. Levanta e vem Deus. Ele cantou essa música para mim, e ele estava se preparando, pasme você, para fazer uma palestra no auditório com 500 entidades de ex-pastores que estavam se preparando para voltar ao planeta Terra com ideias ecumênicas, de um só pastor e um só rebanho, porque era isso que Neemias fazia. É isso que eu faço como espírita, porque eu amo essa doutrina, porque Kardec fez com que eu fosse espírita por causa do ecumenismo dele, porque ele disse que o ensino moral de Jesus é o campo onde todas as religiões do planeta podem se encontrarem. Kardec não disse que o espiritismo era o único caminho, nenhuma vez. Ele disse, fora da caridade não há salvação. Ele não disse, fora do espiritismo não há salvação. Então, respeitosamente, seguindo Allan Kardec, é que eu tenho, meu filho, essas ideias ecumênicas. E o meu querido amigo Aldo Dicílio Pagotto, esse foi um irmão que eu reencontrei assim, que tenho muito, rezo por ele, é tanto que eu tenho uma afinidade tão grande com ele. Se você abrir meu celular hoje, onde está o nome de Luciano, tem Dom Aldo Dicílio Pagotto, não é o nome de Luciano, é o nome dele. É curioso que quando você telefona, eu digo, ele está entre nós, né? Então, Aldo, eu conheci Dom Aldo indiretamente, porque eu fiz um seminário em Taboão da Serra, em São Paulo, onde um irmão dele participou. E me pediu um autógrafo do livro Analisando as Traduções Bíblicas. E mandou, bote o nome do meu irmão. Como é o nome do seu irmão? Aldo Pagotto. Eu não sabia nem que era Dom Aldo. Nessa época, eu acho que ele ainda era bispo de Oroz, não, do Sobral, né? Que ele foi bispo de Sobral. Acho que ele era bispo de Sobral. E quando o Aldo foi nomeado arcebispo da Paraíba, um padre, que é dentista também, é padre, marcou uma consulta para ele, para mim, meu consultório. E quando ele chegou, foi aquele reencontro maravilhoso, porque ele disse, a primeira coisa que ele disse, professor, eu queria agradecer o que o senhor fez pelo meu irmão, porque meu irmão foi muito assistido com a sua espiritualidade. E ele já estava vendo minha mãe, aí falou assim de coisas que só quem é espírita conhece e sabe como ele respeitava a doutrina e como ele fez inúmeras palestras na nossa casa, lotava aqui em João Pessoa, que ele ia sempre uma vez por mês, ou 2 meses, no aniversário da casa, todo ano ele ia, no mês de julho, fazer uma palestra lá no nosso Centro Bom Samaritano. Me recebia em palácio como se fosse um amigo. Eu entrava, eu estacionava no estacionamento do palácio, conversava com ele horas e horas, fazíamos passes mútuos, apliquei muito passe nele, ele em mim. Então, foi assim um irmão querido que partiu. Infelizmente, foi muito injustiçado, lamento o que fizeram com ele, mas oro por essas pessoas, porque cada um tem a forma de agir, e a gente tem que respeitar a forma das pessoas agirem, porque a gente conhece a lei de causa e efeito. Cada um colhe o que planta. Mas digo a você, Luciano, esses 2 homens foram 2 pessoas que marcaram profundamente a minha existência. Porque Dom Aldo teve também situações que ele foi tratado pela doutrina espírita, eu gravei com ele isso nos programas meus, né, que ele teve problemas sérios de saúde e foi curado pelo espiritismo. Então, ele tinha um respeito muito grande
pela doutrina espírita. Ele ia a qualquer casa espírita, se fosse convidado a fazer palestra. Foi um homem também que deixou lições de ecumenismo para mim. Foi ele, foi o pastor Nemir Mariem e foi o padre Danilo da cidade de Açailândia, no Maranhão, que começou tudo isso. Primeira vez que eu fui fazer um seminário lá, só tinha uma casa espírita lá, muitas casas protestantes, e a igreja, e cheio de jovem arrumando o centro, eu achando que aquele jovem era espírita. Aí eu disse para o presidente da casa, como é que você tem um grupo de jovens tão atuante e tão grande aqui? Porque eu não consigo ter um grupo de jovens, as casas têm sempre dificuldade. Ele disse, não é da do centro, não. Esses jovens são da catequese, da Igreja Católica, é o padre Danilo que manda ajudar para arrumar o centro quando tem seminários aqui. E o padre veio, assistiu minha palestra, depois pediu para tomar café comigo no dia seguinte. Pediu um livro, eu autografei para ele, eu falei até da tradução do Pai Nosso, do hebraico. Então, esses homens foram abrindo, Luciano, minha cabeça. E no centro, e no nosso mestrado de Ciência das Religiões, aqui no nosso curso, na universidade, a gente fazia e faz um encontro chamado Diversidade Religiosa. Eu, o professor Carlos André e outros, sempre fazíamos encontro de todas as religiões no final do ano, inclusive presença de ateu. Porque eu conheço, a maioria dos ateus que eu conheço são ateus, graças a Deus, têm atitudes humanas, são solidários, são afetivos, são homens de bem. Então, a gente não deve julgar, como diz o Papa Francisco, a pessoa pelo que a gente acha que ela é. Porque todo aquele que fizer a caridade estará salvo, diz o Papa Francisco, mesmo que seja ateu. Essa é uma revelação dele. Então, meu irmão, eu acho que a minha vida tem sido isso, de procurar unir as pessoas. Porque o Espiritismo me ensinou isso. Se eu não puder separar, se eu não puder unir, separar, eu não vou nunca. Eu trabalho sempre para unir. Por isso que eu aconselho as pessoas a pensarem nos outros com carinho, com afetividade. Sobretudo, nós espíritas, uns para com os outros. Pessoal aqui, professor, no chat, agradecendo muito ao senhor, os testemunhos, as contribuições, as partilhas, né, que o senhor traz para todos nós, com muita simplicidade e com muita emoção. Nós vamos fazer uma última pergunta e logo em seguida, após a resposta, o senhor pode fazer as suas considerações finais, não é? Que nós precisamos encerrar às 5h30, uma vez que temos um outro compromisso nesse horário. Então, gostaríamos de perguntar as experiências que o senhor teve na Palestina, não é? Nas viagens que empreendeu a Palestina. Olha, Eugênia, eu vou dizer a você, a Luciano e aos queridos internautas. Quando eu estava no seminário, em 1964, o meu querido Padre Marcos, que eu já citei no início dessa live, ele dava aula para a gente, ele foi meu professor de religião. Foi ele quem primeiro me falou do Mar da Galileia. Acredite você que quando ele falou da Palestina, que ele falou do hebraico, e quando ele falou do Mar da Galileia, eu me emocionei de uma forma assim tão forte, que eu sonhava, eu tinha um sonho que era ir àquela região. Só não sabia que eu iria receber esse presente de Deus. Eu não viajei só por Israel. Eu fiz todos os caminhos de Moisés, desde o Egito até o Sinai, até o recebimento dos 10 mandamentos. Eu fiz toda a trajetória de Moisés. Fiz toda a trajetória de Jesus, desde a manjedoura até o Gólgota. Fiz todos os caminhos de Paulo de Tarso, desde Tarso até a Via Ápia em Roma, até onde ele foi decapitado. E fiz também os caminhos de Francisco de Assis e de Maria de Nazaré, até a casinha onde ela desencarnou, lá em Éfeso, na Turquia. Então, os caminhos dessas pessoas ligadas a Jesus sempre me enternecem muito. E a primeira viagem que eu fiz
a Israel foi assim, foi um reencontro. Eu não sabia por quê, mas quando eu desembarquei em Tel Aviv, era 2 horas da manhã, que o avião abriu as portas assim, eu senti um cheiro de sândalo no ar. Eu digo, meu Deus, voltei para casa. Foi assim, parecia que eu estava sonhando. Primeiro porque eu desembarquei, já comecei a praticar o meu hebraico no desembarque. Foi assim uma bênção. E comecei a viajar, eu, minha esposa e meu filho, por dentro de Israel, alugando carro. Eu fiquei um tempo ali bem extensivo, porque eu fiquei na casa do companheiro Gádio, que revisou o meu primeiro livro, analisando as tradições bíblicas. Quem revisou o hebraico foi ele. Então, fiquei na casa do pai dele, aprendi muito. O pai dele é uma figura magnífica, como todo judeu, adora hospedar as pessoas, né? Então, eu peguei um dia o carro, saí eu, minha esposa, meu filho, e fui a Cafarnaum. Cafarnaum, para mim, é um dos locais preditos pelo profeta Isaías. É terra de Neftali e de Zebulon. O povo que andava em trevas viu uma luz. A terra de Zabulon e Naftali fica exatamente abrangendo o mar da Galileia. E Jesus, ao chegar em Nazaré e não ser bem recebido pelos seus, ele vai se hospedar em Cafarnaum. Eu entrei em Cafarnaum no dia 25 de setembro do ano 2000. Eu, minha mulher e meu menino, meu filho mais velho, Denis. E quando eu entrei em Cafarnaum, eu fui tomado de uma grande surpresa, porque antes de eu entrar na cidade, eu comecei a procurar uma estradinha de areia que tinha ali, eu não estava vendo a estrada. Eu dizia, não, está aqui está faltando alguma coisa. Sabe quando você fica desapontado, quando você chega num local que você quer encontrar aquilo que você conhece e não acha? Foi a sensação que eu tive. Eu fiquei procurando aquela estradinha e não via. Mas vezes esqueci. Entrei em Cafarnaum, aí dei de cara com a estátua de Pedro. Jesus morou na casa de Pedro. E eu comecei a ver como se eu tivesse aberto o Evangelho, eu tivesse entrado no ministério de Jesus na Galileia, o ministério mais rico, mais solidário, mais fraternal, mais amoroso, mais humano, onde Jesus vai atrás dos doentes, dos excluídos, dos esquecidos, dos deserdados, dos pobres, tudo que se era de pessoas carentes, Jesus abraçou na Galileia. Foi mostrar por que ele não foi para Jerusalém, para a casta, para os evoluídos, os doutores, não. Ele foi para o meio dos doentes, convidando um publicano que era Mateus. E aquele resumo espiritual na minha cabeça foi assim, eu me senti abrindo o Evangelho. Aí eu chego na casa de Pedro, eu entro na ruína da casa de Pedro, e aí eu entreguei a máquina para a minha esposa e a filmadora para Denis, meu filho mais velho, e fiquei a meditar, ouvindo o mar da Galileia, porque a casa de Pedro estava realmente na beira do mar, era uma casa grande. E aquilo ali tudo me soava uma coisa muito familiar. E eu comecei me aproximando, me lembrei da história do paralítico, que puseram por cima da casa. E aquilo foi, sabe, Luciano, vai juntando aquela série de informações que juntam e comida. Quando chega no momento, eu entrei numa propriedade, numa faculdade mediúnica, que eu não sabia, que eu também tinha, que é um retorno. Eu voltei no tempo. E eu vi Cafarnaum como se fosse há 2000 anos, pessoas indo, vindo, um movimento intenso. Aí eu via na minha cabeça como se eu estivesse vendo a loja de Zebedeu, eu via pessoas com cesto nas costas, mas todos a caráter rigoroso, de bem vestido à forma de galileus daquela época. E eu fiquei, me deu uma alegria e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Porque, naquele momento, eu olho para a entrada de Cafarnaum, aí eu vejo um grupo acompanhando
cidadão de costas, mas que com toda a indumentária eu não vi o rosto. Era Jesus. Olha, eu fiquei, me deu aquela sensação de que alguém que marcou uma grande excursão e perdeu o trem, ou chegou atrasado, todo mundo foi embora, ele ficou sozinho. Uma sensação assim, que eu senti a quentura das lágrimas descendo no meu rosto. O calor das lágrimas. Mas foi um momento assim que eu não consigo esquecer. E eu tenho uma entidade que me acompanha, que ela sempre me prepara para esses momentos, e ela disse assim, nunca é tarde para recomeçar. E eu entendi realmente o que ela disse. Eu hoje, quando vou a Galiléia, que eu subo para Cesareia de Filipe, que é a Alta Galiléia, eu fico procurando naquela estrada que sobe para o Monte Hermon, cadeia do Hermon, eu fico procurando um lugar que eu identifique, porque eu tenho certeza que foi ali que eu vivi. Foi uma das revelações assim, mais fortes que eu tive em Israel. A Galiléia é assim, o berço da minha espiritualidade com Jesus. Porque eu sinto muito forte isso. Eu sinto que... É curioso que Emmanuel morou ali pertinho também. Emmanuel, como Públio, morou ali em Cafarnaum. E também encontrou Jesus às escondidas. Eu não, eu fui mais profundo, eu neguei Jesus de uma forma mais difícil. Não o quis acompanhar naquela época e ainda o quis prejudicar. Então, eu recebo... As minhas viagens ali são muito fortes por isso. Quando eu voltei a primeira vez, em 2009, com um grupo, aí agora com 90 pessoas, eu fiz um evangelho ali, na frente da casa de Pedro. E eu subi numa cerca que tem, a revelia, não sei como o guarda não me censurou, não mandou eu descer, porque tinha 90 pessoas, não estavam me vendo, nem me ouvindo, e eu subi naquela cerca que fica em volta da casa de Pedro, e para mim eu estava dizendo para Jesus, olha, Senhor, eu estou trazendo esse povo para você. Eu hoje estou conseguindo trazer mais gente para um reencontro contigo. E curiosamente, depois de eu ter pensado ou sentido tendo essa sensação, uma senhora do Rio de Janeiro veio falar comigo e disse, professor, eu queria agradecer ao senhor, que é a primeira pessoa que me faz sentir mais próximo de Jesus. Então, essas minhas idas, essas viagens que eu faço, não é turismo, vocês não sabem como eu me sinto sensibilizado e sintonizado, como eu vibro quando eu vejo alguém feliz, emocionado por ir onde Jesus nasceu, onde Jesus começou seu ministério, subir o monte das Beatitudes, ficar olhando o mar da Galiléia e revendo as belíssimas revelações e palavras que Jesus deixou ali há 2000 anos atrás. Então, é uma experiência que só pode descrever em essência. Eu acho que é uma experiência mais para sentir do que para descrever. Porque por mais coisas que eu tente, eu não consigo passar para vocês como eu me envolvo, como eu me vejo diferente, como eu utilizo aquela geografia em benefício do meu espírito e da minha fé em Jesus e no seu legado maravilhoso que ele deixou para todos nós. Professor Severino, a Gorete nos enviou uma surpresa aqui, que é uma foto da capa e contracapa do seu livro, né? Se o senhor permite, nós projetamos, está em alemão, tem alguns internautas conectando lá da Alemanha. Pois não, minha filha. Aí está, Analyse der Bibelübersetzungen, análise das traduções bíblicas, pela editora List Verlag, né? Editora Luz e Ideia. E aqui tem essas fotos de Jerônimo, esse que está aqui ao meu lado, lá em Belém. Isso é extraído do quarto onde Jerônimo viveu, traduzindo a Vulgata. E tem aqui Jerônimo de Praga, nossa, que lindo.
Jerônimo. Não, Jerônimo de Praga não, Jerônimo, São Jerônimo, né? São Jerônimo, aquele que foi a mão do Papa Damaso, o tradutor da Vulgata, da Bíblia do hebraico e grego para o latim. Certo. Qual foi o século, essa tradução? Essa está 386 da nossa era, século IV, né? Século IV, muito bem. E eu fui lá para 1300 alguma coisa com Jerônimo de Praga, que é outro Jerônimo, né? Não, ele é 386, o ano que ele recebeu do Papa Damaso a solicitação de... Está muito boa, a capa é contra capa. Muito boa. Diga a Gorete que ela tem muito bom gosto, está bem organizada, está bonita e bem sugestivo, né? Uhum. Né? Nós agradecemos a Gorete que nos mandou essa foto, né, de capa e contra capa. Agradecemos naturalmente o senhor, né? Vou colocar aqui. Luciano, a internet deu uma caída, mas ele já está de volta. Estou vendo, sim. São as boas chuvas, né? Eu acho que estão interferindo aqui nas nuvens reais que, de repente, nos desconectaram. Mas, meu bom amigo Severino Celestino da Silva, chegamos ao final dessa primeira atividade do Memorial Bezerra de Menezes. Você sabe, meu bom amigo, do quanto eu o admiro, e perdão por dizer publicamente, mas é sempre bom nós revelarmos isso aos outros, o quanto eu o amo, por tudo quanto você representa na vida de muitos cearenses, de muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo, pela sua espontaneidade, a sua simplicidade, a sua emotividade, a sua maneira sempre cordial, afetuosa de ser. E o movimento espírita precisa muito de ações de companheiros como você. Peço sensibilizado também 1000 vezes perdão pelo constrangimento das perguntas feitas. Eu acho que você nunca respondeu a perguntas dessa natureza. Nós sabemos que são pessoais, mas aí é à disposição do historiador, embora a Eugênia seja matemática, eu sou da área da história, mas eu sempre tenho feito aqui a cabeça da Eugênia para ela fazer também alguns trabalhos na área da pesquisa, resgatando aí alguns companheiros do passado. Ela está devendo para mim um resgate da biografia de Zilda Gama, isso eu vou cobrar até o final da existência, ela vai publicar um trabalho. E, meu querido, eu queria lhe agradecer e dizer que durante essa 1h30 em que juntos estivemos, você ficou livre para responder do seu jeito, com a sua emoção, as perguntas formuladas nesse programa de estreia, que escolhemos a dedo você, repetimos, pelo muito quanto você representa na minha e nas nossas vidas. Aqui nós aprendemos muitas coisas que eu mesmo nunca tinha ouvido falar a respeito das dificuldades existenciais, na fase inicial da sua vida, o afloramento da sua mediunidade, as dificuldades que você teve para compreendê-la até um certo momento da sua vida, a importância do Dr. Bezerra de Menezes, resgatando também o nome de um companheiro muito gentil, Reinaldo Leite, já residente no mundo espiritual. Hoje, lamentavelmente, tenho esquecido do movimento espírita atual. Você pode falar igualmente do seu vínculo afetivo com homens que pensavam além dos limites da sua fé, homens que tinham esse espírito ecumênico como você tem, nossos saudosos Neemias Mariem e, particularmente, também nosso irmão comum, Aldo Detilo Pagotto. Nós conhecemos um pouco da importância até de Divaldo Franco na sua vida, pelos conselhos que, por intermédio dele, você recebeu de Joana de Anjos. Enfim, querido, nós podemos hoje compreender um pouco mais, inclusive, dessa faceta mediúnica do Severino Celestino, nem sempre divulgado nas suas preleções pelo Brasil afora. E acredito que, finalizando esse programa, já que o título proposto é exatamente este, creio que tanto eu, Eugênia, e aqueles que nos ouvem, poderemos dizer que tivemos um imenso prazer em conhecê-lo. Que Deus o abençoe e continue a iluminar os seus caminhos. Paz e bem, meu irmão. Reviver um passado da minha vida que eu não me envergonho. Pelo contrário, eu tenho muita gratidão a Deus por ter passado tudo isso. Porque aonde eu cheguei foi com testes, com testemunho de todas as naturezas. E graças a Deus, nunca estive só. Isso é que é bom, né? Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho, por onde eu passo, pessoas como você, pessoas como Eugênia, pessoas como Dom Aldo,
Benir, Mariene, Divaldo, que ainda hoje eu chamo ele de meu professor, meu mestre, porque ele sempre tem uma luz na nossa vida. Ele com Joana tem trazido assim, é um bandeirante, né? Um exemplo para todos nós. E a minha família, a minha querida esposa, porque ela foi o instrumento mais forte de tudo isso, né? Eu acho que ela foi o elo mais que eu diria assim, que mais pressionou, digamos assim, ou deu suporte a essa minha transição de católico para espírita, porque além de ser a minha esposa, a mãe de meus filhos, ela ainda me deixou esse legado religioso assim maravilhoso. E, curiosamente, Deus permitiu que, por uma dispensa da reencarnação, eu voltasse para dentro da casa da minha mãe e casasse com a minha irmã caçula. Né? Então, até isso, a espiritualidade nos concedeu. Obrigado a você e a Eugênia pelo carinho. Foi muito bom estar com você. Eu não sou muito exemplo para muita gente, mas às vezes a história da gente pode. Né? Uma coisa eu sei que eu gostaria de dizer só o seguinte: né? Na minha época foi dificílimo eu estudar às minhas custas, digamos assim. Né? E hoje eu acho que só não estuda quem não quer. Quem quiser hoje se formar, não faltará oportunidade. Eu acho que é o grande legado, porque foi a coisa mais difícil para mim, foi estudar. Porque era como aquela música de Gonzaguinha, era um lado carente dizendo que sim, essa vida minha vida dizendo que não, e eu venci o lado carente e o lado que dizia não. Venci os dois, graças a Deus. Que Jesus abençoe vocês, muitíssimo obrigado, e até uma próxima oportunidade. Jesus em nossas vidas sempre. Muita paz. No final, o que define a sua caminhada não é o que aconteceu com você. É o que você fez com isso. Você pode carregar suas dores como peso. Ou pode transformá-las em força. Pode usar suas dificuldades como desculpa. Ou como impulso. E existe algo que você precisa entender. Tudo o que você viveu até aqui pode se tornar parte da sua evolução. Nada precisa ser perdido. Nada precisa ser em vão. Mas isso exige consciência. Exige decisão. Exige coragem de enxergar além do sofrimento. Porque quando você olha para trás e entende que até nos momentos mais difíceis você foi sustentado, algo muda dentro de você. Você para de resistir. E começa a confiar. E talvez seja isso que você precisa agora. Confiar. Não porque tudo está fácil, mas porque existe um propósito sendo construído. Mesmo que você ainda não consiga ver.